Boa noite a todos vocês. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para prestar culto a Ele, e é com alegria que nós acolhemos esses irmãos, todos vocês, para cultuar o nosso Deus. Nós vamos iniciar essa noite com um prelúdio, portanto, enquanto a canção é entoada ao Senhor, você pode orar a Deus pedindo a graça dEle para todo o serviço que será feito esta noite. A irmã Francelina fará a oração ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor nosso Deus, Tu és soberano, o Senhor é o nosso Deus, e por isso nós Te louvamos, nós Te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem nos alcançado, porque nós merecemos aquilo que nós recebemos aquilo que nós não merecemos, mas pela Tua graça o Senhor nos alcançou. E nós queremos nos curvar, Senhor, diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós cada dia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o privilégio, a Tua graça de estar Te servindo e Te honrando com a nossa vida. Te agradecemos por esse tempo, por tudo que temos ouvido, que temos aprendido, que o Senhor nos ajude a Te honrar, a sermos fiéis à Tua palavra e a ajudarmos uns aos outros. Te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua ajuda na vida da nossa liderança, dos nossos pastores, da nossa diretoria, que o Senhor possa estar concedendo, ó Deus, a Tua graça de andar com o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a programação nesta noite, que o Senhor esteja conduzindo, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, que seja o nosso ensinador, concedendo que possamos estar atentos a tudo aquilo que for ensinado aqui, para que nós possamos crescer na Tua graça, na Tua sabedoria. Obrigada, Senhor, porque nós recebemos aquilo que nós não merecemos, mas é só pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Temos agora uma leitura na Sagrada Escritura. Eu convido os irmãos a abrir em Apocalipse capítulo 4. Convidar a irmã Rizomar, que vai vir fazer essa leitura da Sagrada Escritura, em Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para louvar ao Senhor com algumas canções. Boa noite, amados irmãos. Vamos louvar o Senhor cantando A Ti, ó Deus, e depois venha a adorar. Supremo, benfeitor.
continuemos louvando o nosso Deus, cantando agora Venha a Adorar. Adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, venha adorar. Adore a Deus, que maravilhoso e grande é. Venha adorar o Senhor. Deus clamarão, Deus honrarão, venha adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, Yeshua eu sei, venha adorar. Adore a Deus, quem nos comprou no Calvário, venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, venha adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar. Adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Teremos agora duas participações em louvor ao nosso Deus. Primeiro, vamos chamar nosso irmão Juvenal, que vai estar louvando ao Senhor. E depois teremos também a participação do pastor Hernandes. Boa noite, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Juvenal de Uberlândia, Minas Gerais. Rapidinho, há 10 anos eu tive um acidente, caí do telhado da igreja, 8 metros de altura, passei por todas as consequências, mas aqui estou para louvar o Senhor. Deus é bom. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar
graça Deus mandou e a doce luz. Vi então caminho claro, sim, ouvi o meu Jesus. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominado pelo amor. Dentro em mim o homem velho contra a retidão lutou, mas Jesus comigo estava, santamente me guiou. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade, seu amor. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Boa noite, irmãos. Eu vou cantar um hino sobre as palavras de Jesus falando a Pedro no final do Evangelho de João, perguntando: Pedro, tu me amas? Aquela parte. Neste tempo temos mais conforto. Muitos vivem na luxúria aqui, mas o Mestre ainda pergunta: amas-me mais, sim, muito mais que tudo aqui. Amas-me mais do que estes, o que responderás? Ó meu Senhor, te amo mais que tudo aqui, mais que a fama, mais que as riquezas, sim, muito mais. Te amo mais que este mundo outorga.
meus pecados eu entrego a ti, a minha vida te consagro, te amo mais, sim, muito mais que tudo aqui. Mais que a fama, mais que as riquezas, sim, muito mais. Vamos novamente, amados irmãos, ficar de pé e louvarmos ainda o nosso Deus, cantando Vamos Nós Trabalhar. Sentar, amados irmãos. Irmãos, eu gostaria de divulgar para vocês esse livro, Peregrinos em Terra Estranha, Ensaios Gerais sobre os Anabatistas. O autor é o Citri Silas, né, que é filho do nosso querido pastor Citri. E ele se propõe a escrever a respeito de um grupo muito mal conhecido,
e por vezes injustiçado na história da igreja. Vale a pena você ler um pouco mais a respeito dos anabatistas, mesmo que você seja daquela tradição que não acredita que os batistas descendem dos anabatistas, mas você vai se beneficiar muito conhecendo um pouco melhor a história desse povo que foi muito perseguido durante a história da igreja, especificamente século XVI. Então, vale a pena. Quem quiser adquirir, fala aqui com o querido pastor Citri, que ele vai te indicar os meios. Meus irmãos, também nós queremos, antes da pregação, realizar a posse da Umbreb. Então, quero convidar a diretoria que foi eleita para o próximo biênio, para chegar aqui à frente. Nós vamos conhecer essa equipe, também vamos orar por elas. Então, boa noite, irmãos. Essa é a nova diretoria. A nossa presidente é a irmã Ruth Lira, do Ceará. Ela não está presente, mas ela mandou um vídeo e toda a Assembleia concordou, então, em tê-la como presidente. Vice-presidentes regionais: Rosíris, de São Paulo; Keila, da Bahia; Rizomar, do Ceará; Amanda, do Rio Grande do Norte; Joia, do Acre; Marcileia, do Amazonas; Enilce, do Amazonas; Leal, do Amazonas; Késia, do Pará. Secretárias: Rose, do Acre; Ruth, do Acre; Tesoureiras: Débora, de São Paulo, e Francelina, de Roraima. Liberdade. Perdão. Esqueci da Liberdade. Cadê? É aqui do Pará, Acre. Amém. Graças a Deus por essas irmãs. Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração, vamos pedir a bênção do Senhor e declarar a posse dessa nova diretoria. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós adoramos o Teu nome, glorificamos ao Senhor pela eleição dessa nova diretoria e também pela existência dessa instituição que, liderada por essas santas mulheres, tem abençoado tanto o movimento batista regular. E agora nós clamamos ao Senhor que o Senhor revista essas irmãs com o Teu Santo Espírito, concedendo a elas sabedoria do alto, para que elas continuem a Te servir com alegria, promovendo, Pai, bons trabalhos missionários, reuniões edificantes e sendo marcante entre as mulheres do nosso país. Queira, Senhor, por Tua bondade, fazer esse grupo prosperar, crescer, impactar, abençoar toda a nossa nação. E nós pedimos a bênção do Senhor para todo o serviço que será realizado por elas nos próximos 2 anos, que o Senhor dê a elas discernimento, sabedoria, graça, para elas produzirem o melhor para a Tua glória e para o bem do Teu povo. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E declaramos empossada, tá? A nova diretoria. Deus abençoe a vocês com a graça do Senhor. Pode falar. Eu agradeço o apoio dos pastores, né, juntamente com a nova diretoria. Estou saindo da presidência após um período. E o projeto missionário escolhido para nós trabalharmos nos próximos 2 anos é do missionário Paulo, de Anaquiri. Então, orem por nós, continue apoiando esse trabalho. É um trabalho, como nós chamamos, de formiguinha, né? Somente R$2 por mês por senhora, de todo o Brasil. Então, nós contamos com o apoio dos pastores, bem como das esposas de pastores. Obrigada. Quanto mais, melhor, né? Eu acho que é 80 mil. 80 mil. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero convidar o pastor Almir para chegar aqui, por favor. O pastor Almir vai pregar a palavra do Senhor para a gente. Vocês sabem que ele dispensa apresentações,
mas ele está pastoreando a Igreja Batista Regular em Novo Juazeiro há 34 anos, há 36 trabalhando no Seminário Batista do Cariri, e ele é casado com a irmã Zarilene e pai de 3 filhas, e nós recebemos com muita alegria. Já é avô. E 2 netos vai para 3. Oh, maravilha. Que bênção. Vamos fazer uma oração, irmãos, pedir a bênção de Deus para o pastor Almir. Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti nesse momento e agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Almir, pela bênção que ele tem sido no nosso movimento em geral, mas também na vida de todos nós que fomos aluno dele em particular. Nós te agradecemos pelo seu bom exemplo, por sua integridade, seriedade com as Escrituras, e nós te louvamos por tê-lo em nosso meio hoje, compartilhando conosco aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Enche o teu servo, Pai, com o Espírito Santo e prepara os nossos corações, que o Senhor, através do teu Espírito, seja o grande professor e mestre da nossa alma esta noite. Amém. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite. Nosso assunto é a vida de devoção do pastor. Eu estarei abordando o assunto, deixa eu ver aqui, a partir de perguntas. A primeira pergunta é o que seria a vida de devoção do pastor. Depois, por quê que o pastor deve cultivar uma vida de devoção. Para quê? Qual o alvo disso? Como? Quais as maneiras? E uma pergunta de qual, indicando quais são as sinalizações de que ele está na direção certa. Então, vamos começar com a definição. A palavra pastor é usada nas Escrituras para se referir ao pastor de ovelhas, pastor de animais, pastor de gado, como Abel, como Amós e outros, mas também para pastores que lideravam as pessoas, isso não só em Israel, mas fora de Israel. Então, no Antigo Testamento foi atribuído a Davi, a Moisés, a Arão, foram pastores do povo de Deus. Também a Deus como pastor, o Messias prometido também seria pastor, mas nós estaremos usando a palavra no sentido de alguém designado pelo Espírito Santo para liderar no serviço de guiar, guardar e alimentar a Igreja de Deus. Estamos nos baseando para esta definição em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9 e 1 Pedro 5, 2. Então, pastor, alguém que foi designado pelo Espírito Santo para liderar servindo, para liderar como servo, e tendo um serviço específico de guiar, guardar e alimentar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que seria devoção? Eu acho que eu já passei 2 aí, né? Devotar, a palavra, em primeiro lugar, a palavra devoção, isso aqui é igual apito de juiz, é melhor. Se ele apitar na boca, ele vai... Se ele com apito na boca, ele vai apitar quando não quer. Aqui eu vou deixar de lado e... A palavra devoção não aparece nas Escrituras. Nós temos na versão ARA atualizada o verbo devotar, que vai aparecer 2 vezes em textos paralelos, em Mateus 6, 24, em Lucas 16, 13. Ele traduz um termo grego que havia sido usado na Septuaginta, na tradução do Antigo Testamento, 20 vezes, e é usado 4 vezes no Novo Testamento, com o sentido básico de buscar,
Segurar no sentido de pegar firme, reter e aí apegar-se a algo. E aí veio o sentido figurado de amar alguma coisa, de apegar-se a algo que você valoriza, que você dá importância. No texto que a palavra aparece, ele está em oposição a aborrecer e desprezar, e está em paralelo a amar, que é esse texto aí, quando Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai aborrecer de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Então, baseado nesses dois textos, nós entendemos que a palavra devotar vai se referir ao ato de valorizar algo ou alguém, expressando isso com amor que busca, que se apega e serve de modo atencioso, constante e obediente. Então, no caso, devoção a Deus, ela vai se manifestar num buscar a Deus para expressar amor e temor com um serviço obediente. E a palavra que nós comumente usamos como devocional seria, então, um conjunto de atividades que despertam e intensificam esta devoção. No caso, então, a vida de devoção do pastor, ela trata do cultivo de seu amor por Deus, de seu relacionamento com Deus, reafirmando e fortalecendo a escolha intencional de seguir e servir com obediência. Então, a vida devocional do pastor trata disso, dessa expressão, desse cultivo do seu amor por Deus. O amor nunca fica num degrau só. Tudo que nós amamos, ou esse amor se intensifica, ou esse amor decresce. Se você deixar, não, o amor, seja lá por que for, ele vai ficar sempre aqui, não vai. Ou ele vai crescer, ou ele vai decrescer. Então, devoção fala de um cultivo para que o nosso amor por Deus cresça, aumente, que o nosso relacionamento com Ele fique mais estreito, com aquela escolha intencional, proposital, de seguir e servir com obediência. O amor, ele tem formas de se manifestar. Então, nós vamos ilustrar assim. Um homem que é casado e é pai, ele ama sua esposa e ama sua filha. Só que ele não pode amar as duas da mesma forma. Ele tem que amar a esposa, o seu amor pela esposa é expressado, é manifestado de uma maneira, seu amor por sua filha é expressado e é manifestado de outra maneira. Pai e filho. O pai ama o filho e o filho ama o pai, mas de formas diferentes. O pai cuida, educa, disciplina, o filho respeita, obedece e assim por diante. Então, o amor para com Deus tem formas. Eu não posso amar a Deus como eu amo outras coisas. Eu tenho que amar a Deus do modo estabelecido por Deus. O livro de Deuteronômio vai falar muito disso. É amar adorando, servindo, se apegando, temendo, respeitando e assim por diante. Então, a devoção fala do cultivo desse amor para com Deus. Por quê? Ih, rapaz, estou atrasado aí. Ó.
Pronto. Tentar ficar em ordem aqui. Por quê? Primeiro, o mandamento de amar a Deus é o maior dos mandamentos. Então, o pastor, como qualquer crente, deve amar a Deus, porque isso é um mandamento, então, do Senhor. Muito obrigado. Mas também, como já foi cantado aqui, essa é uma das qualificações exigidas para pastorear o rebanho de Deus. Em João 21:17, é a pergunta de Jesus a Pedro: tu me amas? E diante da resposta de Pedro, a ordem de Jesus foi: pastoreia os meus cordeirinhos. Não vamos pastorear de modo correto a igreja de Deus, nem de modo que venha a glorificar a Deus, se não amarmos a Deus. Mas, em terceiro lugar, a terceira razão, é que uma das tarefas exigidas para o pastor é a de cuidar de si mesmo. Lá o sermão de Paulo, em Atos 20:28, quando ele fala aos pastores da cidade de Éfeso, ele começa dizendo: tenham cuidado de vocês mesmos. Uma vez eu ouvi uma ilustração de um homem que trabalhou como salva-vidas. E ele falou que a primeira regra de um salva-vida é: salve a si mesmo. Porque se você não salvar a si mesmo, você não vai salvar mais ninguém. E aí a gente lembra daquela instrução no avião, né? Havendo despressurização, máscaras semelhantes a essa cairão, e você deve. Se alguém do seu lado precisar, você tem que fazer o quê? Primeiro coloca a sua, para depois. Isso se aplica muito ao pastor. Se ele não cuidar de si mesmo, ele não está em condições de cuidar dos outros. Se é exigido dos crentes que amem o Senhor, e o pastor deve ensinar isso, ele também deve cuidar de si mesmo para cultivar isto em sua vida. Mas também lá em 1 Pedro 5:3, nos é dito o modo como o pastor pastoreia. É por modelagem, sendo modelo do rebanho. Não é dominando o rebanho, né? Não como dominadores do rebanho, não como donos do rebanho, mas como modelos do rebanho, como exemplos do rebanho. A ideia é, se nós queremos que a nossa igreja tenha um profundo amor para com Deus, e devemos querer, isso tem que começar em nós. Nós temos que cultivar esse profundo amor para com Deus. Então, revendo, a vida de devoção do pastor trata do cultivo de seu amor por Deus, reafirmando e fortalecendo sua escolha intencional de seguir e servir com obediência. Pois amar a Deus é o maior mandamento, e o pastor deve cuidar de si mesmo e ser modelo do rebanho. Agora, para que isso? Para que serve a vida, então, esse cultivo desse amor? O que nós esperamos alcançar com isso? A tendência é de nós ficarmos semelhantes àquilo que nós amamos, certo? No texto aí, tanto de 2 Reis 15:15, como Jeremias 2:5, é dito que eles seguiram ídolos sem valor. E então eles também se tornaram sem valor. Nós vamos nos tornar semelhantes àquilo que nós amamos. Certo? O que amamos não demonstra apenas o que nós valorizamos, mas também demonstra o valor que nós achamos que temos e o valor que nós temos.
Porque amor está ligado a valor. Você ama aquilo que você valoriza. Por mais que talvez a gente queira se enganar e dizer que não é bem assim, mas é isso mesmo. Eu amo aquilo que eu valorizo. Então, por que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas? Porque Deus é o supremo valor. Não tem nada acima, nem no mesmo patamar que Deus em termos de valor. Por isso que ele tem que ser supremamente amado. Porque ele é o supremo valor. Mas quando eu amo, eu expresso o valor que eu dou àquela pessoa ou àquela coisa que eu amo, mas também eu estou mostrando o valor que eu acho que tenho, porque eu vou acabar me tornando semelhante àquilo. E qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Vamos falar juntos, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas... Muito bem, vamos parar por enquanto no 28. Esse é um versículo que, durante muito tempo, me deu trabalho, né? Trabalho assim, para eu entender o versículo. Como é que todas as coisas cooperam para o bem? Porque a minha definição de bem era uma vida confortável. Então, isso aí... Mas, observando a vida, e até de pessoas muito devotas, rapaz, nem tudo coopera para o bem, né? Como é que cair, você está consertando o telhado da igreja e cai de 8 metros, né, pastor Juvenal? Como é que se coopera para o bem? Como é que, né? A pessoa, então, fica com sequelas? Como é isso? Mas a explicação está no verso 29. Porque aos que? Também os para serem... Muito bem. O bem é sermos semelhantes a Cristo. Esse é o bem. Esse é o supremo bem. Deus há de fazer para com os seus filhos, com que todas as coisas cooperem para que eles sejam semelhantes a Jesus Cristo. Então, tudo Deus faz cooperar para que seus filhos sejam semelhantes a Cristo. Tudo. O que eu acho que é confortável e o que eu julgo desconfortável. O que eu considero alegre e o que eu considero triste. Deus está trabalhando para que cada um de nós se torne semelhante a Cristo. Esse é o alvo. O alvo final. O alvo supremo. O alvo de Deus para um pastor, o alvo final, não é que ele seja um bom pregador. Não é que ele seja um pastor nesse sentido bem-sucedido. Não é que ele seja alguém de destaque. Não. O alvo de Deus para todos os seus filhos, mas aqui focando nos pastores, é que sejam semelhantes a Cristo. Nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Coloque isso em mente. Esse é o alvo de Deus para a sua vida. O restante é instrumental, meios para se chegar a este fim. Ser semelhante a Cristo. Não apenas o alvo de Deus para nós,
mas o propósito de Deus para os nossos ministérios, que nós ajudemos as pessoas a serem semelhantes a Cristo, a atingirem a maturidade cristã. Vamos ver Gálatas 4:19. O apóstolo Paulo escreve esta carta debaixo de uma profunda indignação. Ele havia evangelizado a Galácia, fundado igrejas, se afastado, e aí ele ouve que chegaram lá outras pessoas e os gálatas estavam sendo, usando uma palavra que ele aparece no capítulo 3, estavam sendo enfeitiçados por um novo evangelho, que não era o evangelho de Cristo. Então, ele, muito indignado, ele escreve, essa é uma das poucas cartas em que ele mesmo escreveu, assim, de próprio punho, e nesse 4:19 ele diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, já fundei essas igrejas. Mas o trabalho ainda não foi completo. Porque qual é o alvo? É ver Cristo formado neles. Nós fomos chamados para isso. Fundar igrejas é instrumental. O alvo final é levar as pessoas a serem semelhantes a Cristo. Evangelizar, discipular, ensinar, pregar, visitar é instrumental. Fazemos tudo isso para que as pessoas caminhem para a maturidade cristã, se tornem semelhantes a Cristo. Efésios 4:7-16, num texto que especifica bem o propósito, para que serve pastor, né? Não sei se você já entrou em crise assim, de, rapaz, para que eu sirvo como pastor, né? O que eu faço como pastor? Qual a minha função? Pronto, esse é um texto que ajuda, onde o apóstolo Paulo, após apresentar a obra de Cristo, na figura de alguém que foi a um país, guerreou, venceu e volta com os despojos e distribui esses despojos da guerra. Então ele fala de Cristo que veio a este mundo, venceu, voltou ao céu e distribui então dons. E ele diz quais são esses dons, né? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Por quê? Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da pessoa madura, à estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é o alvo. Levar as pessoas a serem semelhantes a Cristo. Discipulado é isso. O que é discipular alguém? Por isso que discipulado não é só uma coisa que você faz um mês, um ano. Discipulado é a vida toda. Porque o alvo final do discipulado é o quê? Ser semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 28, ele fala também desse propósito. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita, isto é, madura, completa em Cristo. Então,
Então, por que nós devemos cultivar uma vida devocional? Aí o apóstolo menciona aí no texto de Colossenses, para que venhamos apresentar pessoas perfeitas, maduras, completamente desenvolvidas em Cristo. Revisando, a vida de devoção do pastor trata do cultivo de seu amor por Deus, reafirmando e fortalecendo sua escolha intencional de seguir e servir com obediência, pois amar a Deus é o maior mandamento e o pastor deve cuidar de si mesmo e ser modelo para o rebanho, para que ele se torne semelhante a Cristo e cumpra seu serviço de ajudar pessoas a terem esta mesma semelhança. Agora, como é que a gente faz isso? Quais são os modos de se fazer isso? Toda devoção é cultivada, é desenvolvida, certo? Tudo que nós gostamos, nós desenvolvemos. Boa parte a gente não percebeu que desenvolveu, que o ambiente que a gente estava, né? Vocês, eu creio que todos aqui gostam de feijão temperado com sal, não é verdade? Mas tem lugar no mundo em que se come feijão e no café da manhã. Só de pensar, a gente, não é? Mas por que essas pessoas gostam disso? Esse gosto foi cultivado, foi desenvolvido, né? Há lugares no Brasil, poucos, que se come alface com açúcar. Eu li de um rapaz que ele foi criado assim, numa comunidade dessas, ele achou que esse era o único jeito de se comer alface. Aí ele foi estudar fora e ele descobriu, rapaz, como é que tem gente que come alface com sal? Que coisa absurda. Porque o gosto, a devoção, o amor é desenvolvido, né? No Ceará, os que moraram ali mais na parte do sertão cearense, do interior cearense, sabem que mucunzá lá é o quê? Salgado, com milho, com carne, pé de porco, essas coisas todas, né? Eu cresci numa região em que mucunzá era doce, normalmente com milho branco, leite de coco, leite condensado, né? Então, quando você chega lá, quer mucunzá? Quero, claro. E quando coloca, opa. Mas hoje o que acontece? Eu gosto dos dois, certo? Eu acho os dois uma delícia. O que aconteceu? O gosto foi cultivado, né? Então, toda devoção é cultivada. Ela inicia com um gosto, um apreço ou uma necessidade. Então, nós temos aqui pessoas tocando, né? Não sei se todas começaram com apreço, ou começaram porque o pai falou, a mãe, você vai tocar. Algumas vezes começa por isso, né? Vai tocar. Então, a pessoa não gosta, mas o pai está mandando. E a mãe, aí começa. Aí, com o passar do tempo, gosta, né? Eu acho que talvez alguns casais já tiveram experiência, né, de colocar as crianças para aprender música, e é um trabalho grande, até que chega uma hora que você tem que mandar eles pararem de treinar. Para um pouco, não é possível. O que aconteceu? Criou gosto, criou devoção. Não espere a devoção por Deus aparecer assim do nada. Não vai. Não vai. Ok? Tem que desenvolver, tem que criar o hábito. E isso exige disciplina. E aqui eu estou usando a definição de disciplina do livro Disciplinas Espirituais, da editora Batista Regular, o livro que eu estou lendo pela terceira vez, e se você não leu, eu quero dizer que vale a pena ler. É o esforço concentrado em cultivar hábitos para alcançar um alvo. Então, o alvo é o que Deus já marcou para nós. Sermos semelhantes a Cristo.
E nós precisamos cultivar hábitos que nos levem a isso. Estes modos exigem um trabalho árduo, um trabalho duro. Eu repito aí a definição do livro e o texto que o livro mostra isso. Há vários textos, mas o texto que mais me impactou nesse livro, ao mostrar isso, foi 2 Pedro 1,5, onde ele apresenta muito bem a graça de Deus, nos doando tudo que leva à vida e à piedade. Mas essa doação diz assim, depois dele doar tudo: por causa disso, 1 Pedro 1,5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, conhecimento, e assim ele vai. O que eu quero frisar aqui é concentrando todos os seus esforços. Há uma ilusão de que, se é por amor, eu não preciso me esforçar. Isso é ilusão. O amor exige esforço. O amor exige esforço. O amor exige concentração, esforço concentrado. O amor não surge assim do nada e vai, né? Pode surgir uma certa paixão, com certos interesses, mas amor, ele não surge assim do nada e vai crescendo sem ser cultivado. Exige esforço. Mas eu não estou com vontade de fazer. Então, vamos voltar ao exemplo aí das crianças ou adolescentes que os pais querem que aprendam música. Eles sempre têm vontade de treinar antes? Não. Aí o que os pais fazem? Com vontade ou sem vontade, você vai treinar. Não é isso? Até que o hábito é criado. Até que o hábito é criado. Todos nós criamos filhos assim. Escovar os dentes, tomar banho, ir para a escola, dependendo do caso, não é assim? Fazer os deveres de casa. Pais responsáveis não deixam. Não, quando ele tiver vontade, ele faz. Quando é que ele vai fazer? Não vai fazer. Só isso. E o que acontece se você deixar? Quando tiver vontade, faz. A vontade vai enfraquecer. Não, precisa de disciplina. Tem que fazer. E é esse esforço concentrado que acaba criando o hábito. Então, é um trabalho duro. Esse trabalho duro inclui estudar a palavra. Em Tito 1,9, a mesma palavra que apareceu lá em Lucas e Mateus, que foi traduzido por devotar, aparece na versão árabe traduzido como apegar. Apegado à palavra. É um dos deveres, das qualificações do pastor. Ele deve ser apegado, devotado à palavra. Ele deve gostar da Bíblia. Gostar de estudar Bíblia. Em primeiro lugar, gostar de estudar. Eu desconheço alguém que nasceu gostando. O que eu conheço são pessoas que, muitas vezes, cedo na vida, por criação e influência dos pais, cresceu num lar onde era livro por todo canto. Quando olhava para o pai estava lendo, a mãe estava lendo, aí naturalmente, a gente chama naturalmente, mas de fato essa criança foi incentivada, sem saber que estava sendo incentivada, a gostar de estudar, a gostar de ler. Foi isso que aconteceu, certo? Quando isso não acontece, aí vai para um seminário, encontra professores como o pastor Marcos Perim, pastor Carlos Alberto, pastor Péricles, que exigem que estudem, e aí o que acontece? Aí passa lá 3, 4 anos, muitas vezes acaba adquirindo o
A gente espera, né, que pelo menos adquiram o gosto, o prazer de estudar, de ler, especialmente a palavra de Deus. Agora, isso é trabalho árduo? É. Paulo vai dizer no texto que nós lemos e vamos voltar a pouco, que é. Por quê? Exige um estudo do significado das palavras. E aqui deixa eu dizer uma coisa que eu escuto muitas vezes. Não, uma coisa é preparar um sermão. Inclusive, as pessoas dizem, eu nem gosto de misturar isso. Uma é minha leitura devocional, outra é o meu estudo para preparar um sermão. Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que nos dois casos, seja a leitura que nós chamamos devocional, seja a leitura para preparar um sermão, nos dois casos, eu estou querendo ouvir a voz de Deus, no sentido de que, através do texto escrito, eu quero chegar à conclusão do que foi que Deus disse, que Deus falou. Eu acho que esse é o alvo, seja na minha leitura devocional, seja no preparo do sermão. Porque se não for isso, ou eu estou gastando um trabalho desnecessário para preparar um sermão, porque se eu não preciso disso para ouvir Deus falar no meu devocional, por que eu preciso disso para ouvir Deus falar, para comunicar para outras pessoas? Certo? Então, ou eu estou tendo um trabalho desnecessário de preparar sermão, ou eu não estou ouvindo Deus falar no meu devocional. Então, talvez estou indo para o texto para tirar algumas lições moralizantes, algumas aplicações que eu estou precisando naquele momento, mas, de fato, não estou ouvindo Deus falar. Então, eu preciso entender o significado das palavras. Deus escolheu se revelar a nós num texto escrito, gramaticado, com palavras. Se eu não entendo as palavras, eu vou entender Deus falando? Isso está até na Bíblia, não é? 1 Coríntios, quando fala dos dons espirituais. Então, eu tenho que entender as palavras. Estas palavras estão dentro de um contexto histórico, cultural. Deus se revelou no tempo, na história, na cultura. E Ele comunicou suas palavras conforme o sentido que as pessoas entendiam na época. Porque se não fosse assim, as pessoas não entenderiam. Então, eu tenho que fazer esse estudo. O contexto literário. A Bíblia é rica em termos de literatura. Narrativa, poesia, parábola. E eu tenho que entender como as palavras funcionam nestes contextos. O contexto do livro, daquela passagem. O contexto da teologia bíblica, como é que esse texto se enquadra na metanarrativa das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, da criação de céus e terra, a criação dos novos céus e na nova terra. A Bíblia me conta uma história, a história do amor de Deus por sua própria glória, agindo para redimir a humanidade. E eu tenho que entender, então, como é que esse texto contribui para esta história. E aí eu preciso também do contexto atual. Como é que eu faço a transposição de lá para cá? E hoje pela manhã nós vimos, quando isso não é bem feito, através do estudo do pastor Carlos, do movimento neopentecostal, quando isso não é bem feito, o que acontece? Agora, isso aí, gente, dá trabalho. Certo? Dá trabalho. Você vai para o texto bíblico para tirar algumas lições moralizantes, fazer algumas aplicações imediatas para a sua igreja, não vai ter muito trabalho. E se você, então, tem esse estilo de devocional, talvez será esse o estilo que irá também em sua pregação. Voltando lá ao texto de Colossenses 1,
28 e 29, o apóstolo então fala do trabalho árduo em comunicar a palavra. É trabalho árduo para estudar, para entender, e é trabalho árduo para comunicar. Eu acho que você já percebeu que comunicar não é algo fácil, é algo que dá trabalho. Isso ficou bem patente na minha mente no aconselhamento de curso para noivos, um capítulo sobre comunicação. E aí um rapaz falou que não gostava muito de comunicar, né? E eu perguntei, por quê? E ele corajosamente falou na frente da noiva, preguiça. Graças a Deus o casamento avançou, eles estão até hoje. E aí aquele ficou na minha mente, eu falei, e de fato... Porque falar não, mas comunicar é o que dá trabalho. Você tem que ouvir com atenção, ouvir o que a pessoa está dizendo. Isso deve ser processado bem, né? Ouvir o que ela disse, o que ela não disse, o que ela disse de um jeito, mas a resposta é outra. Não é não, homens? Não é isso? Né? Uma vez, não, ora não. Uma vez eu estava batendo um papo numa conferência com um colega, né? Então, uma conversa muito agradável. Aí a gente escutou a esposa, meu amor, está na hora de buscar as crianças. Aí ele falou, meu amor, eu estou aqui numa conversa tão boa com o Almir, você poderia buscar hoje? Posso, né? Aí ele olhou para mim, vamos ter que parar a nossa conversa. Porque eu vou buscar as crianças. Porque você sabe o que esse posso, né? Significa. Então, é ouvir o que é dito e o que está por trás daquilo que é dito. E depois você tem que trabalhar a sua resposta. Isso dá trabalho. E você falar para uma multidão, numa igreja, por exemplo, onde você tem crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas que muitas vezes mal sabem ler, pessoas já bem formadas, isso é trabalhoso. E o apóstolo Paulo mostra isso aí no texto, numa tradução que eu fiz. Nós anunciamos a Cristo, tentando colocar na mente de todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de colocar diante de Deus todo homem em Cristo como maduro. E para este fim que eu luto até cansar, esforçando-me conforme a força de Deus que me energiza com poder em mim. Então ele mostra aqui uma luta, um esforço. O trabalho pastoral é cansativo, sim. É desgastante. Exaure a alma. Exaure a vida. E é esse o trabalho que Deus nos colocou para fazer. Certo? Então nós temos, com a força que Ele dá, como Paulo diz, nos gastarmos na obra que Ele nos deu para fazer. Mas isso também é reforçado pela expressão pastor-mestre, em Efésios 4:11, na exigência de apto para ensinar, 1 Timóteo 3:2, e no exemplo de Jesus, lá em Marcos 6:34, bem interessante esse texto, que Jesus se depara com a multidão e ele as vê como ovelhas que não têm pastor. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como é que se lida com pessoas exaustas, cansadas, abandonadas, como ovelhas que não têm pastor? Ensinando a palavra de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Ensinar a palavra de Deus. Mas a outra coisa que também exige, e aí eu errei, mas é orar.
Orar também é um trabalho cansativo. Lembra que o apóstolo Paulo termina o texto lá de Colossenses, falando de sua dependência da energia de Deus. E mesmo em Colossenses, no capítulo 4, verso 12, ele vai falar de Epáfras, que Epáfras lutava, esforçava-se em oração, capítulo 4, verso 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é servo de Cristo, que está sempre se esforçando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, orar pela igreja também é outro modo de levar a igreja à maturidade. Ele se esforça em oração para que vocês se conservem maduros. A oração, então, demanda esforço, e para mim esse é o mistério da oração. Ela é uma tarefa aparentemente fácil, não é verdade? Você precisa saber muita coisa para orar? Você precisa de um lugar especial para orar? Você precisa de estudo aprofundado para orar? Você precisa de muito tempo de crente para orar? Mas é fácil orar? Não é. É uma guerra. É uma luta. É uma batalha. Ah, quando eu tiver vontade, eu oro. Quando vai orar? Não vai orar. Aconselhando também os casais, eu digo, ó, marque pelo menos um dia e um horário para vocês dois orarem juntos, né? O marido contar os problemas, a esposa orar, a esposa contar os problemas, o marido orar. Agora eu digo, marquem. Porque se vocês não marcarem, não, quando vai surgir uma oportunidade aí que a gente vai orar, sabe o que vai acontecer? Não vai surgir. Ah, não vai surgir. Nós não gostamos de orar, a gente precisa admitir isso. Para nós tentamos ser bem autossuficientes. Muitas vezes só oramos quando humilhados mesmo, quando Deus nos força a orar. Então nós precisamos cultivar, sabendo que isso demanda esforço. Eu não estou com vontade, mas eu preciso orar. Eu não estou com desejo, mas eu preciso orar. E muitas vezes o que acontece quando você começa a orar mesmo sem ter o desejo de orar? O desejo acaba chegando. Você começa a orar, planejou orar tantos minutos, daqui a pouco ultrapassou os minutos. Um exemplo aparece aí na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Marcos, capítulo 1, versos 35 a 39. Esse texto nos fala de Jesus. O dia anterior havia sido um sábado. Logo cedo Jesus foi para a sinagoga, teve certo trabalho ali na sinagoga, saiu de lá, foi para a casa de Simão Pedro com outros discípulos. Ali ele curou a sogra de Simão Pedro, passou o restante do sábado ali até o sol declinar. E quando o sol declinou, a cidade toda, era Cafarnaum, vem para a porta da casa de Pedro e Jesus fica curando e expulsando demônios até não sei que horas. E só pôde ser feito depois do sol ter declinado, porque era quando o sábado havia terminado. Então foi aí que todo mundo se sentiu à vontade para ir lá visitar Pedro ou visitar Jesus na casa de Pedro. Então Jesus trabalhou durante várias horas aí, até tarde da noite. Mas no outro dia, sendo ainda escuro, o que Jesus faz? Ele se levanta, um horário que ele não seria interrompido nem distraído, vai para um lugar deserto e ali ele orava. E orou até que fosse interrompido. Significa que se ele deixasse para acordar, quando todo mundo acordasse, ele não iria conseguir orar. Devemos priorizar a oração.
Não espere ter tempo favorável para orar. Não vai ter. Você tem que arrancar tempo para orar. E aí Jesus é interrompido e Pedro diz, olha, Senhor, todos te buscam. E Jesus diz, não, nós vamos a outros lugares para ali orar, para ali pregar também. A oração ajudou Jesus a manter a prioridade. Mas Jesus também dedicou tempo de oração antes de grandes decisões, um tempo maior, Lucas 6,12. Ele passa a noite orando antes de escolher os 12 apóstolos. Nós temos que ter o hábito e priorizar o hábito de orar, mas vai ter ocasiões em que nós vamos ter que dedicar um tempo maior para orarmos. Um texto que sempre me espanta é depois de um grande ensino, um grande momento de ensino, João 13, 14, 15 e 16, aí Jesus ora pelos discípulos. Eu não sei quanto a vocês, mas normalmente domingo, depois da pregação, a gente está exausto. Então imagino Jesus de ficar ali com os discípulos, pregando aquele sermão, mas depois ele faz o quê? Uma longa oração, orar, depois que nós ensinamos. Isso mostra que Jesus confiava no que ele havia ensinado, mas também sabia que ele tinha que pedir ao Pai para atuar na vida daqueles que ele havia ensinado. Um outro texto que me chama a atenção, Lucas 22, 44. E estando em aflição, orava mais intensamente. A vida devocional do pastor, a vida de devoção do pastor, trata desse cultivo de seu amor por Deus, reafirmando e fortalecendo sua escolha intencional de seguir e servir com obediência. Pois amar a Deus é o maior mandamento, e o pastor deve cuidar de si mesmo e ser modelo para o rebanho, para que ele se torne semelhante a Cristo e cumpra seu serviço de ajudar as pessoas a terem essa mesma semelhança. Para isso, ele precisa se devotar à palavra, esforçar-se em ensiná-la e priorizar a oração. Vou tentar andar mais rápido, e aqui, seguindo, eu estarei nesses textos, seguindo a palavra que algumas vezes aparece como perfeito, aperfeiçoar, maduro ou tornar maduro. Quais sinais nós percebemos que nós estamos caminhando para sermos semelhantes a Cristo e que a nossa igreja, as pessoas a quem servimos também estão caminhando? Quais sinais de avanço na maturidade cristã? O primeiro deles é unidade na fé. Eu estou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo quando eu caminho para uma unidade de fé. Deixa-me usar a seguinte ilustração. Suponha uma família muito grande, do tipo que não existe mais hoje, uma família aí de 10 filhos, por exemplo. E aí você tem aquele casal, um bebê que acabou de nascer e um menino ou uma menina aí de 12 anos. A maneira como aquele casal trata o bebê é diferente da maneira como ele trata o filho de 12 anos. O bebê que acabou de nascer, ele troca, ele dá amamenta. Talvez o de 2 anos ainda dá comida na boca. Aí o que tem 12 anos começa a exigir isso. Papai, se o senhor dá comida na boca do meu irmãozinho, eu quero que o senhor dê comida também na minha boca. Você vai achar o quê, rapaz? Tem alguma coisa muito estranha aqui. Algumas vezes, tanto no contexto da nossa igreja, como interigrejas, a gente não está respeitando o tempo de maturidade. Quando você se converteu, você tinha a mesma compreensão teológica que tem hoje? Entendia inerrância, entendia? Inspiração das Escrituras, era capaz de fazer uma declaração muito clara do que você cria sobre a Trindade? Era? Não. Então, um novo convertido, alguém de 1 mês, 2 meses ou 1 ano, a gente não pode esperar que ele tenha esse. Isso vale para as igrejas também. Algumas igrejas ainda não estão tão maduras
quanto outras igrejas. Mas a pessoa que está caminhando para a maturidade, ela entende isso. E ela vai se esforçar por compreender aqueles que ainda não chegaram lá e vai lutar por maturidade, ou por unidade na fé, desculpe. Mas também uma pessoa madura avança na compreensão da doutrina. Ela tem firmeza doutrinária. Ela não é instável. Um ensino novo saiu, ela corre para lá. Aí uma outra pessoa trouxe uma nova onda, ela já corre para cá. Não. Ela tem uma firmeza doutrinária, ela tem uma compreensão amadurecida do plano de Deus. E ela tem um discernimento exercitado. Esse é sinal de uma pessoa que está crescendo, está amadurecendo. Ela não engole qualquer coisa. Ela pensa, rapaz, isso aí é verdade? Não é? Como é que é isso aí? Ela não se abala facilmente em termos de doutrina. Mas uma pessoa madura também age com amor. Ela segue a verdade em amor. Ela luta pela verdade, mas ela luta com amor. Ela não busca causar contendas. Isso é claro nos textos de Coríntios, quando ele chama aquelas pessoas de imaturas, de crianças. Então, pessoas que estão brigando por qualquer coisinha, estão atrás de achar qualquer defeito para daí fazer uma contenda, para daí criar uma briga. Ainda não amadureceu. O amadurecimento em Cristo vai me dar aquela capacidade de procurar entender, ouvir melhor, a paciência para entender, para tentar ganhar antes de brigar, antes de contender, antes de partir para a luta, não é? Essa é uma das características de alguém maduro. Irmãos, quando são pequenos, normalmente o que acontece? Vivem em paz, nunca brigam. É assim? Não, eles brigam, não é por qualquer um brinquedo, uma coisa, um copo de um que o outro pegou. Aí, quando os pais vão vendo esses meninos crescendo, se tornando rapazes e moças, muitas vezes ficam até admirados como eles agora compartilham, se ajudam. Por quê? Amadureceram, cresceram. Quando a gente vive brigando por tudo e por qualquer coisa, é sinal de que ainda não estamos amadurecendo. E outra característica, a pessoa madura ama mesmo sem ser amada. Lá em Corinto, capítulos 12, 13, 14, eles estavam vendo quem era mais espiritual, isso pelos dons. Quem fala em línguas, quem profetiza, quem faz isso, quem faz aquilo. E o apóstolo, depois de mostrar que isso não indica nada de espiritualidade, de nível espiritual, no capítulo 13, ele diz, pois eu quero dizer para vocês o que é que diz que alguém é espiritual. É amar com esse amor aqui. Por quê? Porque dons a gente consegue imitar, certo? Alguém consegue imitar o dom. Agora, amar, como 1 Coríntios capítulo 13, isso aí não tem como imitar, não. Amar sem ser amado, isso é só pelo poder do Espírito Santo, mas esse é um sinal da pessoa madura. Uma pessoa madura também vai servir visando o crescimento da igreja. Ele não vai se preocupar se ele vai aparecer, se ele vai ser destaque, se ele não vai ser. Não, a igreja está crescendo, então quer alguém notou, quer não notou, quer me deram os parabéns, quer não me deram, quer reconhecer, o meu serviço contribuiu para a igreja crescer, eu estou satisfeito. Isso é sinal de uma pessoa madura. Mas uma pessoa madura também faz um uso correto da língua. Todos os textos estão usando a palavra perfeito, ou na sua forma substantiva, ou na sua forma verbal. E aí Tiago fala disso, de que a pessoa perfeita ela tem controle da língua, ela sabe quando falar, quando calar, como falar e assim por diante. Mas um outro sinal, a pessoa madura aprende com provações e não desanima diante dos problemas, né?
Deixe-me dar uma ilustração da área esportiva. Um time de futebol amadurecido, calejado, ou usando uma palavra, um time de futebol cascudo, é um time de futebol que pode levar 1 ou 2 gols, mas não se desespera. Não, espera aí. A gente sabe jogar. A gente não esqueceu. A gente vai chegar lá, certo? Dizem, né, eu não soube, que numa das Copas do Mundo aí das décadas passadas, o Brasil começou perdendo e parece que levou 2 gols, e no segundo gol um jogador chamado Didi foi lá no fundo da rede, pegou a bola, botou debaixo do braço e veio caminhando lentamente, calmamente, como se tivessem ganhando o jogo. E com aquilo ele queria transmitir uma mensagem, ele era o capitão do time, queria transmitir uma mensagem: calma, o jogo ainda não acabou. Isso é sinal de pessoas maduras. Enfrentam problemas, enfrentam provações, mas não se desesperam, nem desanimam. Uma pessoa madura obedece a Deus. Grande sinal de uma pessoa madura. Ela obedece a Deus. Mas uma pessoa madura reconhece que ainda tem que melhorar. Paulo vai dizer isso aí em Filipenses. Ainda não alcancei, mas eu prossigo. Eu estou no caminho. Então, isso é uma pessoa madura. Então, resumindo, a vida de devoção do pastor trata do cultivo de seu amor por Deus, reafirmando e fortalecendo sua escolha intencional de seguir e servir com obediência. Pois amar a Deus é o maior mandamento, e o pastor deve cuidar de si mesmo e ser modelo para o rebanho, para que ele se torne semelhante a Cristo, cumpra seu serviço de ajudar pessoas a terem essa mesma semelhança. Para isso, ele precisa se devotar à palavra e esforçar-se em ensiná-la e priorizar a oração. Uma semelhança com Cristo irá se caracterizar com uma busca pela unidade, um maior conhecimento e firmeza na doutrina, um agir amoroso com os irmãos, um serviço que busca o crescimento da igreja, um controle da língua, coragem diante das provações, obediência a Deus e reconhecimento de que sempre precisa melhorar. Quero terminar com 2 palavras. Pastores, lembrem, essa é a nossa missão: guiar pessoas à maturidade. E para isso a gente precisa cuidar da nossa vida e também caminhar para essa maturidade. Nossa devoção deve ter este alvo. Nosso tempo de estudo devocional das Escrituras, nosso tempo de oração, não é um mero dever para a gente ticar lá na nossa lista de deveres, mas é um momento de cultivarmos esse amor por Deus, para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E, por último, é preciso manter esta visão do alvo do pastorado, porque isso é um trabalho de prazo eterno. Senão a gente vai ficar frustrado e desanimado, certo? Isso é um trabalho de prazo eterno. Estamos aqui caminhando, trabalhando, cada dia. Algumas vezes parece que há retrocesso, outras vezes há avanço, mas confiamos que no final Deus vai nos tornar semelhantes ao seu Filho e irá usar o nosso trabalho imperfeito, nosso trabalho cheio de defeitos, Ele vai usar para que outras pessoas também se tornem semelhantes a Cristo. Esse é o sucesso que a gente procura, ou pelo menos deve procurar. É esse aí, esse é o aplauso que a gente deve correr atrás. Chegar naquele dia, nos tornando semelhantes a Cristo, e ver pessoas que Deus nos usou com as nossas imperfeições para chegarem lá também. Que isso nos anime a continuar nesse processo na nossa vida e ajudando as pessoas a quem ministramos. Amém.
Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E eu vou mudar a música aqui do... Né? Você já sabe qual é a música, né? Nossa glória é Jesus conhecer. Vamos ficar em pé, irmãos, para cantar esse louvor ao Senhor. Pastor Almir. Assentai-nos. Amém. Deus seja louvado por todo o serviço tão abençoado nessa noite. Queremos despedir os irmãos agora, anunciando o recesso, e amanhã retornamos. Pedimos aos irmãos que procurem respeitar o horário para a gente aproveitar bem. Vocês sabem que normalmente o último dia é muito corrido. Então, nos ajude aí cumprindo bem os horários para a gente ter celeridade. Deus abençoe. Tem um aviso? Pois não, pastor. Fica à vontade. Os que mandaram carta aí via WhatsApp e não estão assinadas, por favor, compareça à mesa para assinar as cartas. E também o pastor Ulisses comparecer à mesa. Obrigado. Recesso, meus irmãos. Até amanhã. Deus abençoe.